Essa cena em 2026... Cara... Eu não sei o que me irrita mais, se é o fantasminha ou se é você. Aí, Fernanda Maia. Ô, Pedrinho, me ajuda a te ajudar, Pedro. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela 10ª vez. Nos últimos 5 jogos, o Vasco passou 4 em branco. 4 jogos de 5 sem fazer gol. Então o Vasco está na zona do rebaixamento, o Vasco é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e tem gente que acha que está no caminho certo. Não está. Eu tô desse lado. Renê, nunca imaginei que você estaria... Eu tô desse lado. do Neymar. Pois Você é. pegou lá em São Januário? Mandaram entregar aqui. Renê. Ai, você irrita as pessoas. Essa cena em 2026 a Caio, gente nunca imaginou. Isso aqui é um programa de informação. Diga. Na sexta você falou aí, Neymar nunca fez gol no Vasco. Que Segue isso sem aqui. fazer, não fez em São Januário. E o Gabigol? O Gabigol acho que deve ser feito pela primeira vez em São Januário. Se você quiser, eu te falo os números. Ah, ele é irritante. Não, deixa eu falar, não pega pilha. Não, hoje o momento pede ficar um pouquinho mais recluso. Cautela, vai. Na Lá hora vai do ele. Vasco eu falo ou vocês querem agora? Pode, vai, Pode falar. vai, Renê. Números do Gabigol contra o Vasco. Irrita as pessoas. Quando eu falo... 24 jogos, 17 vitórias, 9 gols marcados, sendo 5 com a camisa do Flamengo e 4 com a camisa do Santos. Vamos combinar, pro momento do Vasco, é pouco. Atura ou surta? Olha aqui, daqui a pouco a gente vai começar- Detalhe, não teve só gol Não do acabou, Gabigol, Pelé? não. Teve gol de William Arão também. Tamo junto, Arão! Sabe aquele negócio que eu contei pra você no camarim, que não pode contar aqui? Teu celular até caiu. Fala do Ilharão aqui pra você ver. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo do Vasco. Gente, eu tava assistindo, eu não tô brincando. O Vasco tava dominando. Eu levantei, eu juro, pra fritar um camarão, que eu voltei 3-0. Olha, Não levante mais nos próximos jogos. eu não tô entendendo. Eu quero entender o que aconteceu. Sei, agora é a sua vez. Flamengo, a gente vai ter quantos minutos? 5 pra falar do Se Flamengo? quiser 55, a gente faz. A gente fala o programa todo do Flamengo. todo. Não tem problema. Olha, que dia terrível pra não gostar do Flamengo e do Nenê. Eu posso dizer que esse final de semana foi perfeito pro Flamengo. É mesmo? Foi maravilhoso, cara. Maravilhoso. Olha. Obrigado, gente. Vocês deixaram o Nenê Casagrande extremamente feliz. De verdade. O Pior final é de que é semana. irrefutável, né? E sabe o que é o problema? Geralmente, quando ele tá aqui, eu não tô legal. Entendeu? Esse é que é o Não, e problema. outro, Imagina hoje eu hoje. era um olho no peixe e outro no leão. Se estressa não, meu amor. Se estressa não, meu amor. Se estressa não, meu Esse amor. curso de irritante você fez aonde? Sério. Ó, o Flamengo atropelou o Mirassol, gente. Colou no Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. 5-1, com direito a 2 gols do Pedro. Bora ver os melhores momentos da partida. Na volta a gente comenta desse jogo. Vamos falar do Vasco também. Ele fez estreia de camisa nova. Foi tudo maravilhoso. Viu os amiguinhos dele tropeçando. Viu outro amiguinho dele ajudando ele. E com fraturas. Olha só, Vene Casagrande. 5. Ó, 5. Ô, Vene Casagrande. Aí, olha só como é que ele é irritante. O Fluminense venceu o Palmeiras, que é o rival dele. Aí o meu fogão tomou a varetada de 6, aí fez de me ligando. Aí depois, agora perdeu de novo. O Vasco tomou um sabão também. Né? Gol do Gabigol. O gol do Gabigol. Ele e o William Arão. 2 ídolos do Mengão. Ídolo, Ilharão? Pra muitos é. Pra muitos é. Quem sou eu pra discutir idolatria? verdade? É sério, muita gente trata ele. Tudo bem. O Gabigol, Não, sem não dúvida, tem, né? O Gabigol é incontestável. E é mulambo. É gente como a gente. É gente como a Eu tô gente. rindo de nervoso, Caio. Pelo que 10 minutos de programa só, 10. O meu sorriso hoje tá igual a camisa do Mirassol. Ele já me irritou 5 vezes.
vezes, 10 minutos de programa. Eu poderia fazer um programa assim hoje, né? Poderia, Oi, ó, poderia. o Mengão avassalador contra o Mirassol. Vene Casagrande, em uma palavra, descreva esse super jogo do Flamengo. Uma palavra. Falando sério agora, uma palavra para resumir o Flamengo ontem: efetivo. Inclusive, o Flamengo ontem, diante do Mirassol, conseguiu ser aquilo que não consegue há muito tempo, inclusive desde os tempos de Felipe Luiz, ser efetivo. Só para o torcedor de casa entender, o Flamengo ontem fez 5 gols, mas chutou 8 em direção ao gol. Ou seja, isso mostra a efetividade que a gente tanto falou. E por que o Flamengo foi efetivo? Foi justamente porque alguns jogadores, os chamados pontas, que em determinado momento desperdiçam muitas jogadas no setor ofensivo, conseguiram marcar gol. Por exemplo, Carrascal fez uma grande partida, inclusive para mim foi o melhor em campo. Ele fez um gol, deu 2 assistências. O Samuel Lino confirmando a grande fase dele, desde a chegada do Leonardo Jardim, fazendo gol. O Luiz Araújo, que é outro jogador ponta, que também desperdiça muitas jogadas no setor ofensivo, também fez o gol. E o Pedro, novamente, sendo efetivo, tal como ele consegue ser em grande parte da carreira dele. Então ontem o Flamengo foi avassalador, o resultado extremamente justo, poderia ter sido mais até, teve um erro de arbitragem que para mim eu considero grotesco, que poderia ter ajudado ainda mais a vida do Flamengo na partida, mas ontem a gente pôde ver uma partida exemplar do Flamengo em todos os sentidos. Além de conseguir um grande resultado e encostar no líder Palmeiras, o Leonardo Jardim ainda teve a inteligência de rodar bastante o elenco, dando minutagem a alguns jogadores, o próprio Luiz Araújo, que não jogava desde o dia 30 de maio, e com isso descansando alguns jogadores considerados titulares, tal como Jorginho, Léo Ortiz, o próprio Samuel Lino, o Arrascaeta também acabou descansando um pouco. Lucas Paquetá mostrando novamente que ele pode ser o tal Coringa, algo que o Flamengo não tem desde a saída do Gerson, porque ele jogando como segundo volante fez uma grande partida também. O Varela novamente indo muito bem, mas eu quero destacar a partida de um jogador que eu critico bastante há muito tempo e com razão, mas agora eu preciso elogiar, porque são 3 jogos seguidos e 3 jogos muito bons do lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Na ausência do Alexandre, lesionado, o Ayrton Lucas assumiu a titularidade e foi muito bem contra o Vitória, foi muito bem contra o Cruzeiro e foi muito bem novamente contra o Mirassol. E por falar aí muito bem, o Leonardo Jardim conseguiu aproveitar a parada, o descanso que ele teve de 10 dias durante aquele período ali de Copa do Brasil que o Flamengo já foi eliminado e mostrou que ele é bom treinador, porque o Flamengo, depois da parada, fez 3 bons jogos, contra o Vitória, contra o Cruzeiro, contra o Mirassol, confirmando que o Flamengo consegue fazer grandes jogos, independentemente de qual time entre em campo, se ele vai poupar ou não alguns jogadores. Agora, vira a chave e volta a focar na Libertadores da América, que tem um jogo extremamente importante na quarta-feira. Isso é papo de... Ô, Caio! O Carrascal foi eleito o melhor da partida em campo, depois de marcar o primeiro gol e participar dos outros 4 gols do Flamengo. O meia também foi muito elogiado pelo treinador Leonardo Jardim. Eu não vou chamar de zica. Será que saiu a zica? Não sei se é zica. Mas será que ele agora apertou o play do bom futebol? Um jogador estrangeiro, às vezes ele precisa de um tempo para o carro, o Chevette a álcool, né, pegar no tranco, né? Parece que sim, né? Não dá pra gente cravar por conta de um jogo, mas ele já vem melhorando nos últimos jogos com a camisa do Flamengo. Dessa vez ele foi eleito o craque do jogo com méritos, porque tem muitas vezes que a gente vê o jogador receber o prêmio e não merecia tanto assim. Mas ele mereceu, o próprio Paquetá brincou recentemente com isso, mas o Carrascal mereceu, jogou muita bola mais uma vez. Ele tem qualidade técnica, inclusive isso foi o que mais me chamou a atenção no jogo do Flamengo ontem. O Vene falou aqui muito bem sobre efetividade. Essa efetividade não cai do céu, é por conta da qualidade técnica desses jogadores, porque na hora que chega no terço final de campo, tanto o Carrascal quanto o Pedro, o Samuel Lino, tem qualidade para fazer o que fizeram ontem. E aí você está mais próximo da vitória, você está mais próximo de construir placares como esses, porque é um time que cria em profusão, como o Flamengo cria dentro de campo, aproveita as oportunidades pela qualidade que tem. O Carrascal ontem foi muito bem em todos os lances, participando de todos os gols do Flamengo, aliado, é claro, à qualidade técnica de todo esse ataque do Flamengo, que foi muito bem ontem contra o Mirassol. O Pedro, que a gente viu aí no VT, chegou ao seu 14º gol no Campeonato Brasileiro, tá aí. O homem gosta de fazer gol, né? Ele tá empatado com o Viveiros do Atlético Paranaense, que tem os mesmos 14 gols. Que temporada do Pedro no ano de Copa do Mundo, que coisa, né, Vene? Pois é assim, é o Pedro que a gente já tá acostumado. Ele foi bem na Copa? Eu acho que ele joga vôlei, porque ele não foi chamado.
Ou o treinador estava vendo outros jogos, mas assim, brincadeiras à parte. É óbvio que eu acho que o Pedro não foi chamado muito por conta da questão física. Já falei sobre isso aqui, porque pro futebol, para mim ele é um grande centroavante, é um jogador assim de seleção brasileira e de Copa do Mundo, como ele já disputou, inclusive, marcando pênalti importante. Ele com a camisa do Flamengo, ele é esse Pedro. Em determinado momento ele foi criticado publicamente por Felipe Luiz e foi uma crítica totalmente justa na ocasião. Eu acho que ele tem que agradecer muito ao Felipe Luiz, porque depois daquela crítica pública, ele evoluiu bastante o estilo de jogo dele, porque ele não é mais aquele centroavante, ou melhor, ele ainda é aquele centroavante, mas ele tem mais mobilidade, ajudando demais o setor ofensivo na marcação. Inclusive, não é só isso que faz o Pedro ser um grande jogador. O que importa é bola na rede. É por isso que eu falo, quem faz gol, decide jogo. Eu jamais deixaria o Pedro num banco de reservas em um jogo de Libertadores da América. Fala pra mim mas o que custa mais caro no futebol. Gol. O que custa mais caro no jogo de futebol é o gol. Então, geralmente, você vai olhar uma folha salarial, geralmente o 9, o camisa antigo 11, né? Os atacantes, geralmente, são os caras que mais recebem. Sim. Às vezes até mais que um meia, armador e tudo mais. Porque eles fazem o que se espera. O gol, né? Não tem jeito. E o Pedro, ele é um fazedor de gol, com valências físicas poderosíssimas, com inteligência e com uma mescla, né, daquele antigo camisa 9, mas que com toda a capacidade que ele tem, obviamente, de se ajustar ao futebol moderno. Vamos dizer aí ele me surpreende muito, Fernandinha, porque assim, a gente não pode esquecer esse fato. Ele tem 2 lesões extremamente graves no joelho. Uma em cada joelho. E mesmo assim, fisicamente falando, ele consegue se sobressair em cima dos adversários. Então, de fato, é um jogador de altíssimo nível e raro de se encontrar atualmente no futebol, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Tempo que a gente não recebia. Fernanda, não tenho saudade dessa pessoa. Aliás, a gente não se gosta muito. A gente teve um relacionamento até bem incrível. Curioso, hein? A gente teve um relacionamento incrível, mas ex é ex, tá? Pode entrar, por favor. Veio pra ver o Caio. Vai cair, vai cair, vai cair. Cara, que situação. Ô, Spinelli, olha o que você me faz passar, Spinelli. Tietê entrou na área pra fazer o gol, entendeu? Senão, olha aqui o que eu tenho que aturar depois. Vai cair. Ei, faz assim, ó. Tem 3 coisas pra espantar fantasma, sabia? O quê? Eu não sei. Fé, coragem e atacante que faz gol. Fé e coragem eu tenho. Fé e coragem, falta só o terceiro. Aí o Petrinho tem que resolver, o Admar Lopes tem que resolver. Porque, cara... Eu não sei o que me irrita mais, se é o fantasminha ou se é você. Aí, Fernanda Maia. Você toda sexta pede música aí, diz que é sexta da música. Mas sexta você não tava aí, né? Não tava. Você abre uma exceção pra gente pedir uma música hoje? E não tá combinado. Hoje vai, tá... vai, garoto. Posso? Pode. Você libera? Não que eu queira. DJ, solta a música. Se cai uma vez, vai cair 3. Só que eu tô caindo pela 10ª vez. Ô, Pedrinho, me ajuda a te ajudar, Pedro. Me ajuda a te ajudar. Um atacante matador resolve o problema, entendeu? O Vasco cria. Eu sou um cara eclético, eu que escolhi, pô. Eu gosto de sertanejo. Gustavo Lima, tamo junto, Gustavo Lima. Toma. Você é o cara. Aumenta, DJ. Eu querendo algo mais. Você fica. A rocha. Essa? Agora a Fernandinha tá cantando. Que situação. Fica aqui. Não precisa ficar, não, pode ser. Deu ruim pro Vasco. São Januário, tá? O Vasco recebeu o Santos, perdeu por 3-0. Resultado que deixa o gigante da colina... Aonde? Para, menino! Na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. A Alcilene grita, acompanhou a partida e traz todos os detalhes. Ai, meu Deus, rodou. Eles me chamaram de mulambo, mas eu sou, então não tem problema nenhum. Não, importante, vitória, feliz pela vitória do Santos. Feliz também, querendo ou não, é um flamenguista ganhando aqui, então felicidade dupla e com gol também, então é uma vitória muito importante pra gente. Tô perdido com os cria do Cruzeiro do Neymar.
Nenê, olha, eu nunca Quem diria, né? pensei. Nunca pensei. Quem diria? Aí eu conheço bem ele, Caio. Eu conheço bem. O Mas Vasco sabe o que ele une faz? povos. Ele põe a mãozinha do Gabigol pra justificar. Não é? Eu acertei. Não tô com a máscara do Neymar. Tô pelo jogo, eu tô pela zoação. Pela resenha, Tô pela entretenimento, resenha. Agora, ô Caio, me explica uma coisinha. O Vasco dominava o negócio. O Neymar nem fazia uma partida, ai meu Deus, acabando com o jogo. Tomou um gol e aí desestruturou tudo, Caio. Desestruturou, Fernandinho. Isso que você narrou agora aqui pra gente diz muito sobre o trabalho do Pedro Emanuel no Vasco. O Pedro Emanuel É ruim ou bom? É bom, assim, dentro do que ele pode, é bom porque ele é o único que a gente pode eximir aqui de culpa. Chegou há pouco tempo no clube, o Vasco demonstrou evolução com ele, organização defensiva, organização ofensiva, o Vasco se defende melhor, se defendia melhor pelo menos até tomar o primeiro gol ontem, né? E ataca melhor também, cria oportunidades, mas não consegue colocar a bola para dentro do gol. O Vasco tem um problema crônico no seu ataque que não foi resolvido pela diretoria. Um problema criado pela diretoria, quando o Vasco perde Rayan, Coutinho e Verratti, cada um do seu jeito, não vou debater isso aqui agora, mas não consegue repor. O Vasco repõe com peças muito abaixo que não entregam números, não entregam gols, e o Vasco continua com esse problema sem ser resolvido no meio da janela de transferências. Isso precisa ser resolvido de maneira urgente. Eu não sei se falta esse senso de urgência ainda da diretoria, mas ontem ficou mais uma vez claro, e não só ontem. Nos últimos 5 jogos, o Vasco passou 4 em branco. 4 jogos de 5 sem fazer gol. Só fez gol contra o Fluminense, os 3 gols lá, com 2 do Brenner, que agora nem está mais à disposição, e gol do Puma Rodrigues. E o Vasco, mais uma vez, esbarra nas suas limitações técnicas, em lances constrangedores. O gol que o Tietchan perdeu no segundo tempo ontem não é aceitável. Ele já tinha perdido um contra o Botafogo, assim, em São Januário também. O Vasco acabou perdendo o jogo também. O Tietchan não pode perder aquele gol, mas ele nem é o homem-gol, ele é um volante. Ele tem até melhorado, inclusive, com o Pedro Emanuel. Joga bem melhor do que vinha jogando no meio de campo. Mas não pode chegar na área e perder um gol dessa forma como perdeu. Assim como vários outros lances, se a gente pensar aqui, não só ontem, mas durante as últimas semanas, protagonizados por David, por Spinelli, por Marino, enfim, coisas constrangedoras de se assistir dentro de campo que o Vasco precisa resolver. Então, se ontem a diretoria não ligou o sinal de alerta que precisa trazer alguém que faça gols, não sei quando que vai ligar esse sinal de alerta. Então o Vasco está na zona do rebaixamento, o Vasco é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e tem gente que acha que está no caminho certo. Não está. O Vasco precisa contratar jogador que faça gol para resolver o problema do clube. Não é culpa do treinador. O Vasco tem jogado melhor. O Vasco, até o gol do Santos, era dono do jogo. Era praticamente um ataque contra a defesa. Mas aí num lance que o Robert Renan deu mole, o Robert Renan que vinha bem, inclusive, nos últimos jogos, e nesse também, ele acaba saltando a pressão ali para tentar tirar de cabeça, deixa um buraco, e aí o Santos aproveita e faz o primeiro gol, e aí acabou o jogo do Vasco psicologicamente também. Tem um traço no Vasco aí que já troca treinador e isso continua. A gente acha muito engraçado quando o jogador vira e fala: o problema do Vasco é espiritual. A gente fica brincando e rindo. Não, não é espiritual. O problema do Vasco é que já tem um tempo que ele toma um gol e às vezes tem um bom time, tá organizado, tem volume, mas é pouco efetivo. Chega na cena do crime, não consegue desvendar o crime, não consegue cometer o crime, fazer o gol e depois, quando toma um gol, desmantela, sucumbe. Às vezes eu sinto que o pior adversário do Vasco é o próprio Vasco, Venê. E aí o ajuste disso não é espiritual. O ajuste disso é você trazer, talvez, o futebol hoje é mente, corpo, organização, né? Organização, o Vasco está tentando. Investe, o Vasco daqui a pouco, se der tempo hoje, a gente vai mostrar os números. O Vasco não tá pouco investimento nesse time, não. O time é caro. O problema não é dinheiro. Isso, o time é caro. Então, a organização tá acontecendo de dinheiro. O físico ali, acho que o Vasco também para um pouco em lesões, um pouco de falta de sorte, mas enfim. Talvez é o mental, Vene Casagrande. Eu acho que tá aí o problema do Vasco, do grupo que eu tô falando, do time, né? E é justamente quando o Vasco toma o gol. Porque na partida de ontem, eu concordo com o Caio, o Vasco fazia uma partida interessante, organizada. Eu acho que no primeiro tempo o Vasco foi melhor, mas quem teve mais perto de fazer o gol foi o próprio Santos. Mas a parte organizacional da equipe, eu vejo uma evolução com o Pedro Emanuel. Agora, não dá para ele fazer milagre. Ele é um treinador, ele não é mágico, não tem como. A matéria-prima que ele tem à disposição, talvez até ele está indo melhor do que eu imaginava, que muita gente imaginava. Num curto espaço de tempo, ele fez a equipe evoluir. Agora, dentro de campo, não tem jeito. Não é ele que entra em campo, não é ele que perde um gol, como o Tietchan perdeu. Não é ele que um jogador não é ele que dá mole, como o Robert Renan acabou dando mole, que é uma pena, porque ele fazia uma grande partida na ocasião. Então, assim, não tem jeito. Tem certos momentos
que a parte técnica vai fazer diferença. E tá fazendo agora no Vasco da Gama. Olha aí, Caio, o elenco quinto mais valioso do futebol brasileiro é o Vasco, é isso mesmo. Transfer Market diz, essas são fontes desse site, tá? 116 milhões de euros, quarto clube que mais gastou com reforços em 26, mais de 181 milhões de reais. De todos os clubes do Brasil, ele é o quarto que mais investiu em reforços. Você fala tanto aqui, tem que contratar, já contratou, só que não deu certo, Caio. Sim, isso pra mim, Fernandinha, é o retrato da incompetência na gestão do futebol. E aí a gente precisa separar o que é a organização do Vasco, todos os embrólios da justiça, todas as questões de bastidores, do que é a gestão de futebol. E essa é a minha maior crítica à gestão do Pedrinho, Felipe, Edmar Lopes, enfim, todos os responsáveis por gerenciar e montar esse elenco do Vasco para 2026. Porque muita gente fala, você fica falando que o Vasco tem que contratar, mas o Vasco não tem dinheiro. O Vasco tem dinheiro sim, porque o Vasco é, como a gente acabou de mostrar aqui, o quarto clube que mais investiu em 2026 no seu elenco. O Vasco só está atrás de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, em dinheiro investido para trazer reforço. E esses reforços dão resultado dentro de campo? O problema não é dinheiro. O problema é o que se faz com esse dinheiro dentro do clube. O Vasco precisa investir o dinheiro da maneira correta. Como eu falei aqui agora, o Vasco não consegue fazer gols. Então o Vasco precisa mapear no mercado e trazer no mercado com urgência, rápido, jogadores que façam gols. Se o Vasco estiver especulando, negociando com um jogador que não faz gol, não dá pra gente levar a sério. Não dá pra gente achar que é isso que vai resolver o problema do Vasco. O Vasco precisa olhar para os seus problemas e resolvê-los com urgência se quer sair da zona do rebaixamento, se quer ter um ano minimamente tranquilo daqui até o final. Às vezes, Vene, a gente vê essa questão do investimento, né? E a gente fica... Meu Deus, o futebol é tão perigoso. Você vê um investimento desse tamanho e quase ninguém deu certo, ou não está sendo na prateleira de que se esperava. Tudo é uma aposta. E às vezes o Vasco atira bem errado. Nação. Crise no Vasco da Gama. Queda livre. Mais uma vez o Vasco com risco eminente aí de cair para a Série B. E pode estar entrando aí no Penta Série B. Já foram 4 vezes, 4 rebaixamentos. Agora pode ser o quinto. A coisa não tá fácil pros vascaínos, não. E que partida do Flamengo, né? Flamengo jogou contra o Mirassol aí 5-1. Um destaque, na minha opinião, pro Carrascal. Carrascal que é um jogador 8 ou 80. Carrascal ou tá muito bem, ou ele é imaturo e faz alguma besteira dentro de campo. Mas dessa vez, tava muito bem e ajudou muito o Flamengo. Então deixa sua risada aí nos comentários pros vascaínos. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Dá o hype nesse vídeo aí para ajudar o canal e se inscreve se você ainda não é inscrito. Tamo junto.